Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso de Primeiros Socorros em Lutas Esportivas da Cruz Vermelha Brasileira Amazonas. Eu me chamo Romário Frota e estou aqui para acompanhá-lo durante essa jornada. Para alguns, uma jornada nova, né, que está entrando agora nesse mundo de primeiros socorros, mas eu estou aqui para acompanhá-los e para facilitar o máximo possível com que você aprenda esse conteúdo de forma simplificada, porque esse conteúdo ele é transformador na sua vida e tenha certeza absoluta que vai ser transformador na vida de alguém também a partir do momento que você começar a prestar os seus primeiros atendimentos aí. Hoje a aula é sobre emergências clínicas. Vamos falar um pouco aqui sobre desmaio, sobre convulsão, sobre AVC. Então fique atento nessa aula, principalmente para você que nunca teve nenhum um conteúdo, nunca teve nada sobre esse assunto. Então fique bem atento, porque essa aula aqui, como todas as outras, é detalhe. Então fiquem atentos nos detalhes. E você... vou até me aproximar mais um pouco aqui. Você que ainda não assistiu às aulas passadas, não perde. Volta, reveja essas aulas ou vá assistir às aulas, porque você não pode ficar sem esse conteúdo. Lembra que dia 13 agora, dia 13 de julho, eu vou chegar com você e já vou perguntar na hora da prova lá, o que é suporte básico de vida? Que foi nossa aula de ontem. Eu não sei porque eu não assisti. Não é desculpa, porque ficou gravada a aula. Então corre lá, assiste a aula e não perde nenhum conteúdo que está sendo passado aqui. Dentro de emergências clínicas, nós vamos começar com o desmaio. Mas, Frota, instrutor, aonde é que eu vou ver o desmaio? Quando é que esse desmaio acontece? O que é o desmaio em si? A perda súbita de consciência. O que acontece? Tem uma perda súbita de oxigênio no cérebro e a pessoa perde a consciência por causa disso. Mas esse não é o único fator, tem alguns outros fatores também. Diminuição de glicose no sangue. O que é essa diminuição de glicose no sangue? É quando, vou me aproximar aqui de novo, é quando aquele seu aluno, ou você mesmo, precisa bater o peso para poder competir no campeonato. E você passa 2, 3 dias sem comer. O seu atleta passa 2, 3 dias sem comer porque não tem que bater peso, tem que bater o peso, tem que bater o peso. Então esse atleta passa muito tempo sem comer. A glicose aqui, do sangue dele vai lá para baixo. Na primeira luta que ele participa, ele já volta de lá super exausto. Quando ele não desmaia no tatame em si, então esse desmaio aqui foi ocasionado pela baixa glicose no sangue. Aqui também é diminuição ou aumento da pressão. Um sinal clássico aqui, que eu tenho certeza que já aconteceu com cada um de vocês estou sentado em algum lugar, tranquilo, confortável, acontece alguma coisa que eu tenho que me levantar muito rápido. Levantei rápido da cadeira, levantei rápido da cama, começo a ver estrelinha. Não aconteceu? Já não aconteceu com você? Começa a ver um monte de estrelinha e fala, rapaz, eu fiquei tonto aqui, será que é porque eu levantei rápido? Justamente por causa disso. O fato de você ter levantado muito rápido, o que vai acontecer? Um desnivelamento ali do sangue dentro do seu corpo. Então, quando você levanta rápido, aquele sangue que está ali no seu cérebro, ele vai descer ali um pouquinho, e é quando você fica meio aqui em déficit de consciência, começa a ver aquele monte de estrelinha ali, justamente por causa disso, porque teve uma alteração na pressão desse sangue aí dentro do seu corpo, e por isso você começou a ver estrelinha, ou deu aquela ânsia ali de que acho que eu vou desmaiar, justamente por causa dessa alteração na pressão. Diminuição também de quê? Oxigênio no sangue. O que acontece aqui? Cá para nós. Agora eu e você aqui, Uma coisa que não acontece, né? Que obviamente que todos os atletas, quando vê que o golpe encaixou, já pede para bater, né? Sabe onde é que vai acontecer isso aqui, A diminuição de oxigênio no sangue, olha aqui, nas finalizações. Tá
Tá certinho, tá apertadinho o golpe. Só que o atleta fala: não, não vou bater, vai dar tudo certo. Nesse dá tudo certo, acorda alguns minutos depois perguntando o que foi que aconteceu. Não é verdade? Vou mostrar para você aqui uma prova viva com o vídeo aqui com os nossos excelentes professores que estarão conosco lá no dia da aula presencial. Olha esse exemplo. Encaixou o golpe, o atleta não bateu, desmaiou. O que é isso aqui? Falta de oxigênio no sangue, fechou lá, não tem mais oxigênio. O que ele está fazendo agora? Observando aqui, ó, se esse atleta não está com protetor de boca. Porque se ele está com protetor de boca, o que é que vai acontecer? Aquele protetor de boca vai impedir com que esse atleta respire. Então ele foi lá, tirou o protetor de boca, abriu o kimono do atleta, que é para ficar mais aliviado, mais confortável, levantou as pernas do atleta e o atleta voltou à consciência. Agora, o que ele está fazendo? Ó, vai colocar o atleta em posição lateral de descanso. Posição lateral de conforto. Vai colocar ele aqui, ó. Quem aí dorme de ladinho e é muito confortável, consegue respirar, é bem tranquilo. Por isso ele colocou aqui o atleta em posição lateral de segurança, posição lateral de conforto, que é para esse atleta conseguir respirar ali e voltar ali à sua lucidez, tudo bem? Então, outro adendo importante, nem todo, ouça bem, nem todo desmaio eu vou levantar a perna do atleta. Não é uma receita de bolo, já não. Desmaiou, corri, levantei a perna. Desmaiou, não, corri, levantei a perna. Não. Lembre que vocês estão sendo treinados não só para fazer esse primeiro atendimento, o atendimento de primeiros socorros, dentro da sua academia. Isso pode acontecer fora também. Pode acontecer na rua, em qualquer canto pode estar acontecendo esse acidente ali que levou essa vítima à inconsciência, ali levou a um desmaio, você vai lá, checa pulso, vê que essa vítima tem pulso, vê que essa vítima está respirando, que só perdeu a inconsciência, mas nem sempre vocês vão aprender aqui como é que eu vou avaliar quando eu levanto essa perna e quando eu não levanto essa perna. Posição lateral de segurança, que foi aquela que vocês viram o amigo, o colega, colocando o outro atleta. Ó, posição lateral de segurança. No que eu devo me atentar nessa posição lateral de segurança? Essa posição também é conhecida como posição de 4 apoios. Por que posição de 4 apoios? O primeiro apoio é essa aqui, ó, essa perna que está esticada. O segundo apoio, esta perna que está fletida aqui, que está dobrada. Terceiro, esse braço aqui, ó, que está ajudando a apoiar a cabeça desse atleta, desse paciente. E o quarto ponto é esse ponto aqui, ó, esse cotovelo aqui também tem que estar no chão para ser uma posição de 4 apoios. Então, primeiro apoio, braço. Segundo, o outro braço aqui que está fletido, está aqui nessa posição aqui, ó, do lado, ou esse braço aqui esticado, e essa mão vai aqui para impedir com que o rosto do paciente fique virado para o solo. O terceiro apoio vem aqui no joelho, para evitar, esse terceiro apoio aqui vai ser para quê? Para evitar com que esse atleta, com que esse paciente vire de decúbito ventral, que ele fique com a face, com o corpo, com a parte de frente do corpo toda jogada no chão. Entenderam? Para isso que vai servir aqui essa perna fletida, para evitar que ele vire e fique decúbito ventral. E essa outra perna aqui atrás que vai servir do apoio para o corpo desse atleta. Para que vai me servir a posição lateral de segurança? Ó, impede a queda da língua. O que é essa queda da língua? Lembra que se esse paciente está desacordado, então todos os músculos do corpo dele estarão relaxados. Se todos os músculos estarão relaxados, a língua também é um músculo. Então, se eu deixar esse atleta em decúbito dorsal, que é aqui, ó, de costa para o chão, então se a língua está relaxada também, o que vai acontecer com ela? Ela vai descer aqui para a cavidade oral e vai fazer o quê? Fechar e impedir com que esse atleta respire.
Compreenderam? Fechando lá, impede com que esse atleta respire. Então, um atleta que tinha só desmaiado, ele pode evoluir para uma parada respiratória, porque vai fechar aqui, vai impedir com que ele respire. E se não for visto isso, o mais breve possível, o mais precoce possível, esse atleta pode evoluir até para uma parada cardiorrespiratória. Por quê? Parou de respirar, o corpo parou, as células pararam de receber oxigênio, então automaticamente começam a acontecer as mortes celulares ali e o pulmão vai ser um dos primeiros a serem afetados pela falta desse oxigênio, evoluindo para uma parada cardiorrespiratória. Então lembra lá no começo, quando a gente estava falando dos princípios ainda, que o meu maior papel, meu principal papel é não agravar o estado clínico desse paciente. Então, se eu pego um paciente que estava só desmaiado e eu entrego esse paciente para o SAMU morto, em parada cardiorrespiratória, vocês acham que o meu atendimento foi benéfico para esse paciente ou foi maléfico? Se eu trouxe mais benefício para esse paciente ou se eu piorei o quadro clínico dele? Com certeza eu piorei o quadro clínico dele. Porque se era só um desmaio, eu ia analisar se era passível levantar as pernas desse paciente. Se não fosse passivo, eu ia para outras. Se não fosse possível fazer isso, eu ia para outro tipo de técnica para tentar trazer esse paciente de volta para a consciência. Uma pergunta muito comum. Frota, por que tem que levantar as pernas do paciente se ele está desmaiado? Lembra que um dos principais motivos para esse paciente ser levado à inconsciência é pela falta de oxigênio no cérebro? É uma das principais. O que isso significa? Se eu levanto as pernas desse paciente, é gravidade. Automaticamente o sangue que está lá começa a descer para essa parte do tronco do corpo e a cabeça vai ficar mais irrigada com sangue. E se ele desmaiou pela falta desse oxigênio, automaticamente, daqui a alguns segundos ali, ele vai estar voltando à consciência novamente. Que é um sinal claro disso, de que quando a gente coloca as pernas para cima, o sangue vem para a cabeça, quando você era pequeno, que ia brincar em árvore, que ficava trepado com as pernas no galho da árvore e ficava aqui, ó, de cabeça para baixo. Não começava a ficar, a cabeça ficava roxa, ficava vermelha, todo mundo falava, sai daí, menino, não pode ficar de cabeça para baixo, que o sangue vai todo para a cabeça. É um exemplo muito clássico isso. Então, se você levanta as pernas desse paciente, o sangue que está lá pela gravidade, fica muito mais difícil de o sangue ir até a ponta dos pés, né, até a ponta, o final lá das extremidades. Então, quando você levanta as pernas, esse sangue vai irrigar mais aqui o tronco e a cabeça desse paciente, levando assim muito mais oxigênio e com isso ele volta aí dessa inconsciência. O que vai ajudar também, ó, impede o risco de aspirar secreções. Se esse paciente está aqui, desacordado, dependendo do que foi que aconteceu com ele, para ele ter sido levado à inconsciência, ele pode ter, no processo, vomitado, ele pode ter, no processo, acontecido alguma coisa que está saindo sangue da boca dele. Então, se eu deixo ele na posição aqui, ó, de costa, com o peito para cima, o que vai acontecer? Aquele sangue que está na boca, o vômito que está na boca vai fazer o quê? Ó? Vai tentar voltar para dentro do organismo desse paciente. Só que nesse tentar voltar, ele relaxado, ele pode broncoaspirar, por exemplo, que ao invés de a comida ir para o estômago, a comida vai para os pulmões. Aí é muito complicado a gente conseguir resolver isso. Dentro do hospital, fora, é impossível. Bem? Então fiquem atentos que a posição lateral de segurança ela vai impedir essa queda da língua do paciente e também vai impedir aqui o risco de esse paciente aspirar essas secreções. E por último, ó, facilita a saída de líquidos. Quando eu coloco ele aqui na lateral, você não acorda à noite lá com o seu travesseiro todo babado? Justamente por isso, ó. Coloquei em posição lateral, facilita sair o líquido. Coloquei aqui, então se esse paciente está com a boca sangrando, o sangue vai escorrer aqui, vai para fora. Se ele vomitou, se aconteceu alguma coisa ali que tem líquido saindo, sendo expelido por esse paciente, baba, secreção, vai sair ali também. Ele nessa posição, ó, vai sair todo aqui pelo cantinho da boca desse paciente. Agora nós vamos entrar para falar um pouco sobre
crises convulsivas. Lembrem que aqui atrás, ó, posição lateral de segurança, a gente faz... Deixa eu botar só um pouquinho mais. A gente faz no desmaio, essa posição lateral de segurança, mas também nós fazemos a posição lateral de segurança em crise convulsiva. Vocês lembram do princípio lá de colocar o paciente em 4 apoios aqui para expelir o fluido? Mesma coisa vai acontecer aqui na crise convulsiva. Olha o exemplo que a gente trouxe na imagem aqui, ó. Já está saindo aqui fluido da boca desse paciente. Quando esse paciente aqui está em crise convulsiva, acontece isso aqui, ó. Perda abrupta da consciência, ele é elevado à inconsciência e acontece isso aqui, ó. Contrações musculares involuntárias. Então esse paciente vai estar aqui, ó, fazendo as contrações e relaxamento, contração e relaxamento, contração e relaxamento dos seus membros. E nesse processo aí, ó, vai estar expelindo fluido, vai estar vomitando, pode ter quebrado o lábio ali no processo, quebrado um dente nesse processo também. E aqui também nós colocamos esse paciente em posição lateral de segurança. O que pode provocar a convulsão nesse paciente? Tem diversos fatores. Pode ser epilepsia, trauma no crânio, isso aqui é muito comum acontecer para as lutas que são de contato ali, de soco. Esse soco aqui, se for dado da maneira errada, cara, é passivo desse paciente entrar em convulsão. Não foi bem defendido, é passivo desse paciente entrar em convulsão. Então ele entrou em convulsão, primeira coisa, esquece aquela ideia daquele conhecimento empírico que nós tínhamos antigamente de coloca o dedo na boca dele, tira a língua, puxa a língua dele, que é para não deixar a língua enrolar. Esquece isso. Não acontece, a língua não vai enrolar. Outra coisa, coloca um pedaço de madeira aqui na boca dele para impedir com que ele quebre os dentes dele. Se você colocar realmente um pedaço de madeira na boca dele, é esse pedaço de madeira que vai quebrar os dentes do paciente. Lembrem que aqui, ó, tá fazendo contrações involuntárias. Então, toda a força que esse paciente tiver no corpo, você pode ter certeza absoluta que ele vai estar empregando aqui no processo de crise convulsiva. Então, a parte do maxilar dele vai estar apertando com toda a força que ele tem no corpo dele. Então, se você coloca um pedaço de madeira ali, ó, quem você acha que vai ganhar? O dente ou o pedaço de madeira? Muito provavelmente a madeira. Você vai quebrar os dentes desse paciente, não coloca. Outra coisa que eu não posso colocar também, pano. Não coloca tecido. Lembrem que esse paciente aqui no processo de crise vai estar respirando aqui, ó, nariz e boca. Só que muito mais pela boca. Se você coloca um pano ali, automaticamente você já impede com que ele respire pela boca e já impede, já diminui ali um monte de porcentagem também a quantidade de respiração eficaz pelo nariz, já que tem um monte de tecido na boca desse paciente. Então, Frato, eu não vou colocar nada dentro da boca do paciente? Não, não coloca nada dentro da boca desse paciente. Posso colocar o dedo para puxar lá, que nem eu falei no começo aqui, para tirar a língua, para a língua não enrolar? Não. Lembra que ele vai estar fazendo toda a força aqui com esse maxilar com a boca dele. Então, se você colocar o dedo lá dentro, você só vai pegar esse seu dedo depois que acabar a crise dele. Acabou a crise, você vai lá pedir para ele abrir a boca e vai tirar o seu dedo lá de dentro da boca dele. Porque ele vai cortar o seu dedo fora. Pode ter certeza absoluta disso. Então, não coloca dedo. O que acontece nesse processo do que era conhecido antigamente como enrolar a língua? Lembra que eu comentei lá atrás com você que a língua também é um músculo? Se a língua também é um músculo, quando esse paciente aqui entra nesse processo de crise convulsiva, a língua dele também, ó, tá aqui, ó, empurrando no céu da boca, relaxando, empurrando no céu da boca e relaxando, porque ele está no processo de crise. Depois que acabou o processo de crise, o que vai acontecer? Todo o corpo vai relaxar. Todo o corpo vai relaxar. Todo o corpo relaxando, o que vai acontecer com a língua? Ó, vai descer e vai fechar o canal de via aérea ali. Ele não vai conseguir respirar por causa disso. Como é que eu consigo resolver isso? Posição lateral de segurança, que foi essa posição que nós vimos aqui, que também é empregada dentro do desmaio, aqui na crise convulsiva também ela é empregada. Bem? Então,
Outra coisa importante, ó, intoxicação. Intoxicação também causa crise convulsiva. Mas que tipo de intoxicação? Pode ser intoxicação por álcool, pode ser intoxicação por droga, mas pode ser uma intoxicação um pouquinho mais simples que isso. Água sanitária. Não é? Muitas das vezes se usa muito dentro da academia água sanitária, que é para sair aquele cheiro de suor ali de dentro, só que se usa muita água sanitária. Se usando muita água sanitária, você entra num processo de intoxicação. Quem aqui já foi lavar um banheiro, por exemplo, e saiu, cara, eu tô com uma dor de cabeça aqui que eu não faço a mínima ideia do que é. Eu tô bem, tô me alimentando bem, tô me exercitando, eu tô com essa dor de cabeça aqui que não passa, tá o dia inteiro. Processo de intoxicação. Cheirou muito, aspirou muito aquele cheiro ali, que é um cheiro tóxico, e entrou no processo de intoxicação. E dependendo da quantidade que você inalou, da quantidade que você ingeriu, de água sanitária, por exemplo, que é um exemplo mais clássico que todo mundo tem nas suas casas, pode gerar ali um processo convulsivo por causa disso. Tumores cerebrais também pode gerar, não é tão comum assim esses pacientes entrarem em processo convulsivo por causa dos tumores, mas pode acontecer, tá? Até porque se a pessoa já sabe que tem os tumores, ela já entra no processo de tratamento ali. Então, esses tratamentos já impedem com que ela evolua aí para essa convulsão e febre alta em criança. Isso aqui, cara, é clássico. É clássico. Para você, professor, para você, árbitro, que também trabalha com crianças, tenham muito cuidado com a febre nessa criança. Nós adultos, às vezes, está com 40 graus de febre, já está vendo um monte de estrelinha ali, que os olhos estão ardendo e tudo, mas você está aqui, ó, tá tranquilo. Tá de boa. Só que na criança, o processo é completamente diferente. Se essa criança tiver numa crise aqui de febre muito alta, cara, essa criança vai entrar no processo de convulsão, você pode ter certeza absoluta disso. Ainda mais se ela já está com febre alta e chega na sua academia, ela começa a rolar, começa a aumentar mais ainda a temperatura do corpo dela, ela vai entrar em processo de convulsão. Dentro dos primeiros socorros, Frota, o que eu posso resolver? O que eu posso fazer dentro de primeiros socorros? Primeira coisa, não dê medicação. Tá bom? Não dê medicação. Por que não dê medicação? Porque os remédios que são antitérmicos, que é para diminuir a pressão, diminuir a febre e a temperatura dessa criança, primeiramente ele vai aumentar em no mínimo 1 grau. No mínimo 1 grau. Agora imagina uma coisa. A tua criança, aqui, ela tá com 37 de febre. Tu vê que ela tá molezinha, que ela tá fraquinha, aquela criança que é muito ativa ali, só que agora ela tá quietinha no canto dela. Alguma coisa está errada. Lembra que a gente conversou lá atrás sobre a prevenção, não conseguir prevenir? Agora eu vou fazer o quê? Reconhecimento precoce. Eu reconheci que tem alguma coisa errada, porque essa criança é ativa dentro da academia, ela sai puxando, rola com um, sai puxando, rola com outro, puxa com um, puxa o outro, quer brigar, não, ele não rolou direito, então é uma criança que está muito sempre, tempo todo ativa. E você vê que essa criança está quieta no cantinho dela, caladinha, não quero enrolar, hoje eu vim só para não perder a aula, porque eu sei que vão ser passadas posições novas hoje e tudo. Alguma coisa está errada. Coisa está muito errada. Então chega com a criança e analisa o que é que está acontecendo. Aí você analisou a situação e descobriu que essa criança estava com 37 de febre. Colocou o termômetro ou de teste aqui debaixo da axila e descobriu que ela estava com 37 de febre. O que você vai pensar? Eu, quando estou com febre, tomo um antitérmico, rapidinho fico bom. Começa a suadeira, rapidinho fico bom. Vou fazer a mesma coisa com a criança. Vou dar para a criança um antitérmico. Você deu para a criança um antitérmico, a criança estava com 37. Antes desse antitérmico baixar a temperatura, ele vai jogar para 38. Só que em 37, essa criança não convulsionava. Em 38 ela convulsiona. Em 38 graus essa criança
vai convulsionar. O que eu devo fazer, então, Frota, quanto a primeiros socorros dentro, para mim conseguir fazer atendimento para essa criança? Primeira coisa, resfria essa criança. Estou num local que eu não posso dar banho na criança para resfriar o corpo dela. O que eu posso fazer? Pega uma camisa, pega uma toalha, encharca com água corrente, tá bom? Não pega água de geladeira, água gelada, porque vai dar um choque térmico ali também. E ela pode entrar no processo de convulsão por causa disso, que ela tá muito quente e do nada tu chega com uma toalha super gelada, joga em cima dela, ela pode entrar também no processo de convulsão. Então, pega a água da torneira, uma água corrente, enxuga um pouquinho ali, né? Espreme um pouquinho o pano para não colocar encharcado também e começa a colocar aqui, ó, a axila da criança, nas pernas da criança, começa a passar no corpo da criança aquela toalha e aí você já vai entrar no processo de resfriamento ali daquela criança e vai impedir com que ela evolua aqui para uma convulsão. Perfeito? Lembrando a seguinte coisa também, essa criança que entra no processo convulsivo por causa da temperatura, provavelmente ela só vai parar esse processo convulsivo quando o corpo dela diminuir a temperatura. Então, se ela está em 38 e começou a convulsionar, ela vai convulsionar até a febre dela baixar, que é quando o sistema dela vai desativar aí esse processo de defesa do corpo, que é a convulsão. Fechou? Outra coisa que é muito interessante e muito importante que vocês saibam também, nunca tentem medir força com a pessoa que está no processo de convulsão. O que é medir forças? Ó, ele está aqui, está no processo convulsivo, se mexendo, tremendo. Aí você vai fazer o quê? Ó, segurar na mão, não estica o braço dele, não segura aqui, puxa para lá, segura aqui, puxa para lá. Lembra que ele está fazendo toda a força aqui, ó, as contrações musculares involuntárias com toda a força do corpo dela. Alguém vai perder nesse processo. Então, se a pessoa que está segurando tiver mais força que a vítima, ela vai romper tendão, ela vai dar as rasgaduras musculares. Esse teu paciente, quando voltar do processo convulsivo, vai estar todo dolorido, no outro dia vai estar todo roxo. Por que isso aconteceu? Porque se bateu enquanto estava no processo convulsivo? Não, porque as pessoas que estavam ao redor tentaram segurar na marra essa pessoa, tentaram segurar com toda a força ali para evitar que ela ficasse se batendo. Não é para acontecer. O que eu tenho que fazer então na crise convulsiva? Eu pego um colchinho, eu pego um pedaço de pano, uma toalha, uma camisa, vou colocar aqui, ó, debaixo da cabeça dessa pessoa que está em crise. Depois que eu coloquei embaixo da cabeça, se eu tenho a possibilidade de lateralizar a cabeça da vítima aqui, ó, para sair o fluido, perfeito, eu faço isso. Mas não é para mim ficar medindo força com essa vítima, tentando colocar a cabeça dela para o lado, ela puxando a cabeça dela para o outro. Não façam isso. Outra coisa, posição lateral de segurança. Tá em crise convulsiva, eu vejo que está saindo muito fluido, vou fazer o quê? Pegar ela, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês na prática o posicionamento, para vocês entenderem que é super prático, é super fácil colocar uma pessoa em posição lateral de segurança, mesmo que seja uma pessoa assim, ó, grandona, 115 quilos, mesmo que seja uma pessoa muito pesada, eu vou conseguir colocar ela na posição lateral de segurança sem problema, sem dificuldade praticamente nenhuma. Então, tá em crise, coloco ela em posição lateral de segurança, que ela vai conseguir expelir o fluido ali e eu vou ficar contendo sempre a cabeça da vítima. Mas essa contenção tem que ser aqui, ó. Só segurando de leve, não fazendo força com a cabeça dessa vítima, que é para eu não ficar fazendo contra-força ali, ela puxando a cabeça para um lado e eu tentando puxar a cabeça dela para o outro lado. Daqui a pouco na prática, que esse módulo também tem aula prática online, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai colocar esse paciente na posição lateral de segurança. Na criança, eu resfrio a criança para impedir com que ela evolua. No adulto, já está em processo convulsivo. Outro detalhe interessante, muito importante. Observem as pessoas. Qual é o primeiro sinal que a pessoa vai entrar em crise convulsiva? Aqui, ó, focal. Focal. A crise convulsiva começa nos olhos. Os olhos dela vão começar a tremer aqui. Lembre, um detalhe muito importante, tá bom? Que às vezes a gente vai começando a falar de alguns sintomas, né? E a pessoa vai falar, cara, eu tenho isso aí. Ei, eu tenho isso aí. Será que eu estou em processo convulsivo? Isso acontece comigo. Aquela tremidinha que dá no seu olho aqui, ó, é cansaço, é estresse.
Tá bom? Eu não tô falando dessa tremidinha que dá aqui na pálpebra, eu não tô falando dessa tremidinha. Eu tô falando ocular mesmo aqui no globo ocular, de começa a tremer assim, ó, ou um pro lado, outro pro outro, ou os dois assim, pro mesmo lado, trepidando, tá bom? É assim, não é aquela tremidinha que você tem no olho aqui, né? Isso é cansaço. Vá dormir, vai descansar, que você vai ficar bem no outro dia, tá bom? Então, começa aqui, ó, vibrou o ocular, você já tem que ter cuidado, principalmente para que essa vítima não caia no chão. A maioria dos agravos dessa vítima em processo de convulsão é a queda. Porque ela entra em processo de convulsão, ninguém observou, ela não consegue chamar ninguém antes e ela cai da onde ela estiver. Então, estou numa escada, entrei em processo convulsivo, eu vou cair da escada lá de cima até embaixo. Essa vítima vai cair, vai se machucar muito. Pode ter fratura, pode ter hemorragia, mas começou com a crise convulsiva. Outro detalhe importante, se eu já sei que eu tenho epilepsia ou que eu tenho alguma outra malformação congênita de artéria, alguma coisa do tipo, que eu sei que eu entro em processo de convulsão de acordo com o meu ambiente, se eu fico muito estressado, se está muito quente, já avisa para as pessoas que ficam perto de você, já avisa para os seus amigos que estão próximos a você sempre, avisa para os seus familiares, que a maioria das pessoas que já sabem que tem alguma doença relacionada que leva à convulsão, ela já sente que antes de acontecer, ela já sente que ela vai ter uma crise. Então, antes de acontecer, ela chega e fala: pessoal, acho que eu vou ter uma crise aqui, então, por favor, me ajudem. Primeira coisa, entrou em crise, a vítima está em pé. Segura ela para ela não se machucar. Vou mostrar para vocês a posição que a gente deve segurar a vítima. Segura para ela não se machucar. Depois disso, afasta tudo ao redor que pode fazer com que essa vítima se machuque mais. Então, entrou em processo convulsivo, ó, tirei a mesa, afastei a mesa daqui, tem um ventilador ali, afasta o ventilador, tem um pedaço de vidro ali no chão, tem uma garrafa de vidro no chão, pega essa garrafa de vidro, tira ela daqui, afasta aquilo ali também, deixa um ambiente confortável para a tua vítima. Ela vai ficar no processo de crise. O tempo que essa vítima fica em crise é muito relativo. Pode acontecer de ficar segundos, pode acontecer de ficar minutos. Eu já presenciei processos de crise que demoraram 7 minutos. A pessoa teve a primeira crise 7 minutos, na segunda crise foi segundos, 30 segundos, 40 segundos. Então, é muito relativo, eu não posso te falar, ó, ela vai entrar em processo de crise, vai passar 2 minutinhos no máximo, já vai voltar, e você vai fazer isso, você vai fazer aquilo outro. Não vai acontecer. Cada tipo de crise é um tipo diferente, é um tempo diferente. Bem, pós-crise, pós-convulsão, o que eu vou fazer? Se é por epilepsia que ela tem as crises, muito provavelmente ela vai voltar sem lembrar do que aconteceu. Outra coisa que é muito comum, que vai acontecer com quase todas as pessoas. Voltou do processo de crise, lembra que, olha aqui, ó, contrações musculares involuntárias. Quando você vai treinar na academia, quando você vai lutar, você não fica morto de cansado, você não fica exausto. Imagina aqui, que todos os músculos do corpo dessa pessoa vão estar em contração. Essa pessoa vai voltar da crise super cansada, exausta, exaurida completamente. Algumas pessoas que voltam da crise, elas voltam e dormem. Vão voltar mesmo 20 minutos depois que dormiu, depois que descansou, que deu uma relaxada no corpo, aí sim que elas vão voltar dessa crise. Então, entendam que isso pode acontecer. Tá bom? Entendo que isso pode acontecer. Então não é porque... Mas, obviamente, sempre eu vou ficar checando o pulso, vendo se essa vítima continua respirando, já que ela está em posição lateral de segurança, para ver se ela não evoluiu para alguma coisa mais grave, que é uma parada cardiorrespiratória, por exemplo. Mas o pós-crise, conversa com a vítima. Oi, você sabe onde é que você está? Como é que é seu nome? Você teve um processo de crise convulsiva, mas nós estamos aqui, lhe ajudamos. Você não se machucou, você não ficou exposto. Lembra do apoio psicossocial que a gente conversou lá atrás, no suporte básico de vida? Vai entrar aqui também. Conversem com ela, ó, aconteceu isso, você entrou em processo de crise, mas fique calma, tá todo mundo aqui perto de você, estamos lhe ajudando.
coloca um vento, afasta os curiosos, tira aqueles curiosos de muito perto da vítima ali, porque eles impedem que essa vítima consiga respirar normalmente ali naquele meio. Então, afasta aqueles curiosos ali, põe eles um pouco distante para te começar a fazer o atendimento para aquela vítima ali, do pós-crise, sem muitos problemas, para ela começar a respirar e ficar mais tranquila. Não dê água de imediato. Não dá água de imediato. Ela estava no processo de crise, voltou agora, então o corpo dela, o cérebro dela ainda está ajustando ali o corpo dela para ela voltar e ficar tranquila, ficar normal como estava antes. Então não dê água de imediato que ela pode engasgar ali. Acabou de dar uma crise, não, toma uma água, dá água para ela, a pessoa vai tomar água, pode se engasgar porque ainda está voltando ali o processo da consciência completa dessa vítima. Olha um atendimento em um processo de crise convulsiva. Ó, a vítima está no processo de crise, eles estão ali, ó, mas também estão ali na lateral, na cabeça aqui, ó, estão lateralizando a cabeça, e eles estavam aqui contendo a vítima ao redor, mas não estavam segurando e impedindo com que ela se debatesse. Estavam contendo ali, impedindo que ela se machucasse no processo de crise, mas não estavam fazendo contra-força ali, contra-peso, para que essa vítima não tivesse a crise, tentando impedir com que ela tivesse a crise ali segurando, puxando para um lado e puxando para o outro durante o processo de crise dela. Crise, lembra que eu falei lá atrás do desmaio também por um trauma no crânio? Pode ter crise convulsiva também por um trauma no crânio. Olha esse vídeo aqui, ó. Foi lá em cima, na hora que desceu, bateu com a cabeça aqui na rampa do skate, ó. Já começou ali a ter um processo de crise, o corpo começou a ficar rígido, foi um choque muito grande no cérebro, deu aquela balançada, aquela confusão lá dentro, mas depois aqui teve atendimento ao skatista e ele conseguiu voltar à sua plena saúde física e mental. Agora nós vamos entrar num assunto super importante. Até aqui, você tinha que prestar muita atenção, muita. A partir daqui em diante, redobre, triplique essa sua atenção. Por que você tem que fazer isso? Porque esse processo aqui, ó, de acidente vascular encefálico é muito perigoso e pode levar o teu paciente à morte. Isso aqui pode levar o teu paciente à morte, isso aqui pode matar você, inclusive. Bom? Então vamos lá para o acidente vascular encefálico. Primeira coisa, ó, é o início súbito do déficit neurológico focal e especialmente de um lado do corpo. O que vai acontecer? Eu acho que foi no suporte básico de vida que eu falei sobre não levantar a cabeça do paciente na hora que estiver sangrando o nariz dele, porque pode dar uma embolia ali. Se for para o pulmão, embolia pulmonar. Se for para o coração, infarto agudo do miocárdio. Se for para o cérebro, pode acontecer isso aqui, ó. Um coágulo de sangue que não foi dissolvido pelo corpo, chegou até uma veia aqui do cérebro e impediu com que, a partir do momento que chega bem aqui esse coágulo, o que acontece? Daqui para frente, o cérebro para de receber oxigênio. Parou de receber oxigênio, o que acontece? Ó, morte celular. Morte celular. Teve morte celular, esse paciente começa a ter demonstrações clínicas e físicas. Você está olhando, você consegue ver, olhando para ele aqui, que esse paciente está tendo um AVC. Eu vou já mostrar para vocês como é que você vai conseguir identificar isso. Primeira coisa, ó, existem dois tipos. O isquêmico, que é quando acontece aqui o entupimento dessa artéria, para de receber essa parte do cérebro aqui, para de receber oxigênio e ele começa a demonstrar fisicamente que isso está acontecendo. Mas tem também ó, o hemorrágico. O que acontece com o hemorrágico? O coágulo vem, entope aquela artéria, entope aquela veia no cérebro, só que essa veia, ela estoura. Ela estoura. E aqui dentro do cérebro, enquanto o sangue está correndo dentro das veias, tá perfeito, tá maravilhoso. Mas a partir do momento que ele sai das veias e entra em contato com a massa encefálica, aí é problema. Porque esse sangue para cá, ele passa a ser tóxico.
Então, esse paciente que teve esse cérebro aqui banhado com o sangue ali, pelo fato do AVC dele ter sido hemorrágico, vai ter muitas sequelas. Principalmente se não foi identificado precocemente. Foi identificado precocemente, eu estou vendo aqui, essa minha vítima está fazendo demonstrações físicas para mim que ela está tendo um AVC, automaticamente pega, joga dentro de um carro essa vítima, bota dentro de um carro, leva ela para o hospital o mais rápido possível, ou liga para o SAMU o mais rápido possível, que eles vão dar prioridade para o teu atendimento. Tá bom? Façam isso. Mas, Frota, como é que eu vou identificar, então, que essa vítima está tendo um AVC? Nós utilizamos essa escala aqui, ó, escala de Cincinnati. Na escala de Cincinnati, eu vou observar 3 coisas. A primeira coisa, assimetria facial. O que é assimetria facial? É isso aqui, ó. Os dois lados da minha face estão iguais. A partir do momento que tem um AVC, essa face aqui, ó, ela faz isso aqui, ó. Conseguem perceber? O olho ficou mais baixo, a pele aqui desceu. O que é isso? É aquilo ali, ó. Assimetria facial tá igual, aqui não tá mais igual, teve uma assimetria facial. A segunda coisa que eu vou observar, ó, debilidade nos braços. O que é debilidade nos braços, ó? Numa pessoa normal, levantei, ó, meus braços estão no mesmo nível, ó. Estão no mesmo nível um com o outro. Só que, se essa vítima tá no processo ali de isquemia daquela parte do cérebro, quando você pede para ele levantar o braço, ele faz isso aqui, ó. Para ele, na ideia dele, ele tá conseguindo os dois aqui. Só que quando ele mostra para você, ele faz isso aqui, ó. Você fala, levanta o braço, ele... Mas eu não tô conseguindo, não tá indo. O que tá acontecendo? Entenderam? Segundo ponto, ó. Debilidade nos braços. Terceiro ponto, fala anormal. Você pede para ele conversar com você, me fala qualquer coisa. Canta para mim uma música. Ele não vai conseguir falar. A linguagem dele fica assim... vai ficar enrolada. Ele não vai conseguir conversar com você, ele não vai conseguir falar nada com você, porque ele vai ter essa fala anormal. Detalhe muito importante aqui agora, ó. Se eu observar apenas um desse, ó, probabilidade de 72% dessa vítima está tendo, sim, um AVE. Agora, se eu observo que a face está aqui, ó, assimétrica, e observo que o braço não levanta e que a fala também é anormal, ó, quando chega a 2, aumenta para 95%. Ou seja, mesmo que seja só um sinal, já é mais da metade da possibilidade desse paciente estar tendo um AVE. Prestem muita atenção nisso aqui. Esse material nós vamos disponibilizar para você, então mandem para o máximo de pessoas possível, porque eles têm que obter esse conhecimento aqui. Mesmo que não sirva para, no futuro, você fazer isso em alguém, mas pelo menos em você mesmo. Eu identificar em mim mesmo que, ó, cara, tem alguma coisa errada. Eu não estou conseguindo levantar o meu braço, minha face está aqui, eu não estou conseguindo sentir, eu estou tentando levantar aqui, não ajusta. Eu estou tentando falar e está começando a ficar enrolado minha fala. Pelo menos em você mesmo observa, cara, eu acho que eu estou tendo um AVE aqui, eu tenho que ir para o hospital o mais rápido possível, eu tenho que ligar para alguém o mais rápido possível. Uma sigla que você não vai esquecer, mnemônico, que você não vai esquecer do que fazer na hora de identificar se essa tua vítima está tendo realmente um AVE ou não. Primeira coisa, ó, SAMU, sorria. Peça para ela sorrir para você. Se você não está observando que ela está tendo ali essa normalidade no rosto, peça para ela sorrir. E o que pode acontecer? Desvio de rima labial. Então tu vai pedir para ela sorrir, ela vai isso aqui, ó. Sorrir só com um lado, com o outro fica para baixo, assim, ó. Não consegue sorrir. Segundo, abrace. Por que abraçar? Porque ele vai tentar fazer isso aqui, ó, para te abraçar, ó. Só que vai estar assim, ó. Ó o braço lá embaixo,
não vai conseguir te abraçar. O que que é isso? Ó, debilidade nos braços. Não consegue me abraçar. Terceiro ponto, ó, música. O que que é música? Fale comigo. Fala comigo. Tenta falar comigo aqui. Qualquer coisa. Fala, como é seu nome? A pessoa não consegue falar. Fale outra coisa. O que que você está fazendo aqui? Onde é que a gente está? Você sabe onde é que a gente está? A pessoa não vai conseguir falar porque vai estar com a fala enrolada. E o U do SAMU significa o quê? Urgência. Urgência. O U do SAMU significa a urgência. O que que é urgência? Tem que levar esse cara o mais rápido possível para dentro do hospital. Liga para o SAMU ou coloca ele no carro o mais rápido possível e leva para o hospital. Façam isso. Outra coisa aqui também que você vai perceber, quando esse atleta está lá com você, está lutando, dando um soco aqui, o que vai acontecer? Vai perder a força. Cara, eu tô perdendo a força nesse braço, o que que tá acontecendo? Vai tentar pegar a luva, não consegue segurar a luva, não consegue pegar a luva. Esse atleta pode estar tendo tanto um AVC, um AVE aqui, quanto um infarto também, tá? Que tem alguns sintomas do infarto que são parecidos, que eu vou mostrar para vocês no presencial. Vou passar um vídeo agora que vai exemplificar claramente como é que funciona o processo de AVE em uma vítima. O cérebro desconectou da boca, ó. Não tem mais fala, ó. Tenta falar, língua enrolada. Agora na face, ó. Olha o que acontece com a face do paciente. Agora o braço tá fazendo força. Perdeu a força ali no braço. O que tem que fazer imediatamente? Pega o celular, liga 192, pede por ajuda e explica o que está acontecendo. Ó, você, a partir de hoje, já pode se considerar o socorrista. Você já tem um curso de primeiros socorros. Então, você já é considerado um socorrista. Então, ligando para o SAMU 92, ó, tô com uma vítima aqui, fiz escala de Cincinnati nessa vítima, ela tá tendo um AVE. Pode trazer a ambulância. Vão fazer algumas perguntas para vocês ali. Depois disso, vão enviar a ambulância. Tô no lugar muito distante, eu tô no lugar aqui, ó, do próximo de um hospital. Pega essa vítima, coloca ela dentro de um carro e vai o mais rápido possível. Esquece moto. Não coloque em cima de moto. Porque ela precisa das suas forças para estar segurando e ela não vai ter nesse momento. Então, não coloque em cima de moto, coloque dentro de um carro e vá para o hospital o mais rápido possível. E finalizamos por aqui o nosso módulo de emergências clínicas. E logo em seguida nós vamos começar com o nosso módulo de emergência traumática. Porém, eu ainda tenho prática de emergência clínica aqui dentro do nosso estúdio. Então fique com a gente que agora a gente vai para a prática de emergências clínicas. Posição lateral de segurança. Levantar a perna desse paciente. Qual é a angulação que eu vou levantar a perna desse paciente? E muito mais. Fique conosco e daqui a pouquinho a gente já muda o cenário aí. Vai para a prática. E agora vamos começar nossas aulas práticas do módulo de emergência clínica. Estamos aqui com o nosso modelo Vander, que vai nos auxiliar nesse processo da sua aprendizagem para você entender melhor como é que vai funcionar esse atendimento. No nosso primeiro atendimento, nós vamos fazer com uma vítima que vai desmaiar. Que tipo de procedimento eu posso fazer com essa vítima? Lembra que nós conversamos lá que o meu maior cuidado nesse primeiro momento é fazer com que essa vítima não caia no chão, se bata e cause um trauma muito pior nessa vítima, né? Então, a gente vai fazer esse atendimento aqui, com a vítima em pé, falando, conversando comigo, falando que vai desmaiar. Aí eu vou narrando para você todo o processo desse atendimento. Para começar,
Eu estou aqui conversando com a minha vítima, estou aqui de frente conversando com ela e tudo. Aí ela vai falar para mim bem assim, eu tô me sentindo mal, eu acho que eu vou desmaiar. Aqui, tá se sentindo mal, acho que vai desmaiar. Eu falo, se acalma, eu tô aqui com você. Me posiciono aqui, ó, com a minha perna dominante. Entre a perna dominante, entre as pernas da vítima, perna dominante entre as pernas da vítima, a minha mão vai aqui, ó, debaixo da axila, vou segurar no queixo da minha vítima. A minha segunda mão vai também embaixo da axila, só que ela vai servir aqui de apoio para eu segurar ele, para que ele não caia diretamente no chão. Então eu virei nessa posição, a minha vítima desmaiou. Ó, trago aqui, controlo a descida dela. Essa mão que está solta aqui agora vai segurar no queixo da vítima e essa mão que está por aqui agora vai segurar aqui, ó, na cabeça dela e eu vou trazer essa vítima ao solo. Trouxe ela ao solo, deixei confortável, ajustei o braço. Se eu estiver dentro da academia, eu vou observar se essa vítima não tem um protetor de boca. Então, vou segurar na testa, segurar no queixo, abrir para ver se tem protetor de boca. Se não tiver, ó, abrir o kimono para ela ficar mais confortável. Me levanto. Venho aqui na perna da vítima, segurei, levantei a perna da vítima aqui, segurei. Em alguns segundos, essa vítima já vai estar voltando à consciência. Lembrando que o sangue que estava aqui nas extremidades, agora vão ser focal lá no tronco e na cabeça da vítima. E a vítima voltou ali do desmaio. Na parte 2 da nossa prática, agora a gente vai fazer o atendimento a uma vítima convulsionando. Primeira coisa que a gente viu lá na aula teórica, vou afastar tudo do lado da vítima que possa trazer risco à vida dela. Segundo lugar, vou colocar alguma coisa confortável debaixo da cabeça dessa vítima e ficar ali do lado da cabeça dela, impedindo com que ela machuque a cabeça. Então, eu estou vendo aqui a vítima, está no processo convulsivo, vim aqui atrás, me abaixei, pego alguma coisa confortável, ó, segurei aqui a cabeça dela, coloquei debaixo da cabeça e fico aqui, ó. Não fico fazendo força na cabeça, tá? Lembra que eu falei para vocês, eu não fico fazendo força puxando para um lado, puxando para o outro, fico só aqui controlando. Lembrando que nesse atendimento aqui eu tô sozinho. Então eu sozinho, a vítima convulsionando, não vou conseguir colocar em posição lateral de segurança. A vítima parou o processo de convulsão, ó. Parou o processo de convulsão. Aí eu vou fazer a seguinte coisa. Vou me posicionar do lado da vítima, lembrando que nesse primeiro momento eu vou virar a vítima para o lado de lá, que é para vocês terem a visão completa de como é feito o processo, mas o processo é feito desse jeito, ó. Eu tenho que estar do lado em que eu vou virar a vítima. Então, se eu fosse virar a vítima para lá, eu teria que estar do lado de lá. Se eu fosse virar a vítima para cá, eu tenho que estar do lado de cá. Vamos no passo a passo. Primeiro passo, eu pego o braço da vítima para o lado em que eu vou girá-la. Se eu for girar para a esquerda, levanto o braço esquerdo. Se eu for girar para a direita, levanto o braço direito. Vou levar o braço, levar até lá em cima. Ó. Lembrem que tem uma articulação aqui nesse braço. Então, eu não posso colocar ele aqui, ó, e arrastar ele lá para cima. Eu tenho que usar a articulação. Usei a articulação, coloquei lá em cima. Pego a mão do lado contrário, ó, coloco aqui, ó, do ladinho do rosto dessa vítima. E a mão que eu levei lá para o rosto da vítima, eu vou fazer aqui, ó, no mesmo lado da perna. Puxo a perna, que é do mesmo lado do braço que eu levei ao rosto, e vou empurrar a vítima para o lado em que eu quero, fazendo isso aqui, ó. Lembra que a vítima tá desacordada, então ela não está controlando essa queda dela. Você tem que controlar essa queda, ó. Então, coloquei aqui o joelho para impedir que a vítima fique em decúbito ventral no chão. Coloquei mais esse apoio aqui. Já tenho o apoio desse braço aqui para fechar o ciclo de 4 apoios. Agora eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Abro via aérea para a vítima ficar respirando normalmente e se sair algum fluido ela consegue expelir aqui sem problema nenhum. Agora no próximo vídeo nós vamos continuar com essa vítima, só que eu vou virar para o lado correto, que é para o lado em que eu estou. Vamos para o próximo vídeo. Agora virando a vítima para o lado
correto, que é o lado em que eu estou. Se eu for virar a vítima para esse lado daqui, eu tenho que estar do lado daqui. Por que isso tem que acontecer? Porque eu tenho que controlar a queda dessa vítima. Lembrem que a vítima acabou de terminar o processo convulsivo, ela está desacordada, ela não vai conseguir se segurar ali para não se machucar. Então, ó, se eu estou desse lado daqui, eu vou levantar o braço do lado em que eu estou, já que eu vou virar ele para esse lado daqui. Levantei o braço lá em cima, pego o braço contrário, ó, puxei, coloquei aqui do lado do rosto do paciente, pego a perna contrária também, puxei aqui, levantei. Olha só, com um dedo apenas, eu consigo pegar aqui, ó, no pé na perna desse paciente, ó, e girar ele. Ou seja, independente do tamanho da tua vítima, utilizando a técnica correta, você consegue fazer esse giro sem precisar ter muita força. Girei aqui, o que eu vou fazer agora? Ó, controlo a cervical dessa vítima, abro aqui a via aérea para que ela possa respirar e, se caso tenha algum fluido, consiga expelir esse fluido sem dificuldade nenhuma. E vou ficar aqui, ó, observando, vendo o pulso dessa vítima. Agora nós vamos para a prática, para avaliação se essa vítima está tendo realmente um AVE ou não, utilizando a escala de Cincinnati que nós acabamos de passar na aula teórica também. Primeiro ponto, cheguei de frente com o meu paciente, ele pode estar sentado, tá bom? Não tem problema nenhum, mas eu cheguei de frente com o meu paciente e vou pedir para ele sorrir. Ó, observe que quando ele sorri, um lado do rosto sorri, normal, e o outro não, ó. O outro está estático, isso chama desvio de rima labial. Um consegue sorrir, o outro lado não. Segunda coisa que eu vou falar para ele, fala comigo, como é que é seu nome? Fala embolado, ele não consegue formular nenhuma frase, não consegue formular nenhuma palavra. E o terceiro ponto, eu peço para ele levantar os braços assim para mim, levanta os braços para frente, os dois, e observem que um braço ele consegue levantar completamente, o outro braço ele não consegue levantar completamente. Isso significa que ele está, provavelmente, né, a gente viu lá as porcentagens, né, se eu tiver um dos sinais, 75, se eu tiver 2 dos sinais, 87. Então, se eu já estou vendo aqui, ó, significa que é muito provável que ele esteja tendo um AVE automaticamente. Se eu estiver próximo a um hospital, coloco dentro de um carro, corro para dentro pro hospital para levar esse paciente. Não estou próximo do hospital, ligo para o SAMU 192 e informo toda a situação. Esse foi o final das nossas aulas práticas. Eu gostaria de agradecer aqui o nosso amigo Vander, que esteve aqui como nosso paciente. Fique atento nas próximas aulas, a nossa próxima aula já é de emergências traumáticas. Então fique atento, não perca, mais uma vez vou repetir, volte novamente à aula, assista devagarzinho, que eu tenho certeza que você perdeu alguma coisa aí estando assistindo, volte e assista novamente. Muito obrigado e até a próxima aula. Cruz Vermelha Brasileira, sempre trazendo o melhor para você salvar vidas.